quando se falava na questão da sexualidade, ainda nessa época, vamos pegar lá 1920, para a gente poder determinar, o que Reich via? Que trabalhar apenas com o sintoma, na verdade, não resolvia o problema. É isso que acontece muitas vezes no consultório. Você não estava falando da sexualidade? Hoje o paciente nos procura porque ele tem um conflito com a sua sexualidade. Eu tenho ejaculação precoce, por exemplo. Então, se ele vai no consultório médico, o que o médico vai fazer? Ele vai olhar aquele sintoma e ele vai tratar apenas aquele sintoma. Vai resolver? Muitas vezes sim, ele vai resolver aquele sintoma. Só que nós, na visão reichiana, temos que olhar o todo. Por quê? Porque se esse cara tem uma ejaculação precoce, é porque o caráter dele funciona também de acordo com essa ejaculação precoce. Com certeza ele vai ter atividades precoces na vida dele e muitas coisas que ele faz. Portanto, precisa se analisar o caráter, porque não é só mudar o sintoma. Aí é que Reich institui a primeira técnica que ele desenvolve, chamada análise do caráter. E foi uma técnica muito bem aceita na época por grande parte dos psicanalistas que faziam parte desse círculo também, e ele começou a trabalhar então olhando para esse paciente como saindo do divã, tirando o paciente do divã. Isso foi um afronto. Imagine os psicanalistas tradicionais, mais velhos, chegar um cara jovem, tirar o paciente do divã, atacar a resistência de frente, sentar frente a frente com esse paciente. Ele mudou completamente aquela técnica, só que a proposta dele acabava sendo outra, né? Então, por quê? Porque ele dizia que tem aquele paciente que é o paciente do divã, e tem aquele paciente que não dá para ir para o divã, que não serve, né? Então, nós terapeutas sabemos disso, que tem paciente que a gente usa a nossa técnica, que funciona legal, tem outros que não adianta, não vai. Então, a gente tem que ver que cada pessoa é uma pessoa, porque cada pessoa tem um traço de caráter, e nós funcionamos de acordo com esses traços de caráter que a gente tem. Por isso que Reich desenvolve essa primeira técnica que ele chama de análise do caráter, que é o que vocês vão estar ouvindo durante esses 3 dias de congresso também. Ok? E a partir do momento que ele lidou então com esse jeito de funcionar, que tem a ver com uma regulação ao que se dita como norma para a nossa vivência da nossa sexualidade, da nossa entrega à vida, ele também percebeu que havia um reflexo disso no corpo. Ele já percebeu durante a fase da análise do caráter. E a partir disso ele entendeu que seria impossível qualquer abordagem psicológica ou médica do emocional se não houvesse também um trabalho com o corpo, envolvendo o corpo nesse trabalho. Então ele fala do congelamento das emoções no nosso corpo e passa a trabalhar com o que ele chamou na época de vegetoterapia caracteroanalítica, em que ele se baseava no sistema nervoso vegetativo para entender como os nossos músculos se organizam para poder manter um jeito de funcionar no mundo, nas relações e com a gente mesmo congelado, né? Um jeito que se estabelece como fixo e é um jeito neurótico de funcionar no mundo, um jeito já muito distante da autorregulação. Quanto mais a gente se afunda num funcionamento que vem de fora e perde a nossa essência, perde o contato com o vigor biológico, com o ritmo do nosso vigor biológico e com o funcionamento que é específico de cada um de nós, mais então a gente vai precisar de defesas no corpo para manter esse funcionamento desta maneira. Então o corpo funciona como um instrumento. Somente voltando para o corpo, um instrumento a favor da neurose, somente voltando para o corpo e estabelecendo um trabalho sobre o corpo, e nesse momento Reich trabalhava de uma maneira muito enfática, com a respiração, com toques que muitas vezes provocavam dor em função do congelamento do músculo, provocavam uma reação muito específica no corpo. Só fazendo este caminho por meio do corpo é que ele encontrou a saída para as nossas neuroses. Claro que todo o tempo o Reich falava para a gente de uma referência também caracterológica, que era um caráter maduro, um caráter genital. E que esse caráter, sim, seria regido pelo seu vigor biológico e não por leis externas. Isso para nós hoje também ainda é uma referência.
Mas é claro que trabalhando através do corpo e podendo ensinar para esse corpo que já não é necessário se defender como a gente se defendeu na infância, aí sim a gente pode mudar toda uma trajetória, todo o futuro e criar uma outra perspectiva para as nossas emoções e para o funcionamento da nossa energia. Então, a gente pode dizer que Reich teve 3 etapas na vida. Vamos colocar 4 etapas. A primeira da psicanálise, a segunda da análise do caráter, a terceira da vegetoterapia caracteroanalítica, onde ele junta então a análise do caráter com a questão do corpo, e a quarta e última e polêmica e complicada é a chamada de organoterapia. Por quê? Porque Reich ele começa a se enveredar para algumas pesquisas no micro e no macrocosmos, e ele vai desenvolver o que ele chamou posteriormente de orgonomia, que vai ser a ciência que trabalha e estuda com a energia orgônica. Eu digo polêmico por quê? Porque foi a época em que Reich ele dá um nome para a energia orgônio, para aquela energia que ele consegue concentrar numa caixa que ele fez. O povo diz, ele fez um negócio cheio de botão, de aparato e não sei o que. Não, era simples. Era uma caixa de matéria orgânica e inorgânica. O que é orgânica? Bucha, vegetal, lã de carneiro, algodão, isso tudo é vegetal. Toda matéria orgânica, ela vai atrair a energia. E o inorgânico, que vai ser o aço, ele vai expelir a energia. Então ele fez uma caixa com várias camadas, onde ele concentrava essa energia, e ele fazia suas pesquisas com animais, com plantas, depois com pacientes, principalmente pacientes com câncer. E ele teve grandes resultados. No entanto, isso foi muito polêmico. Por quê? Porque aí ele foi denunciado na lei do senador McCarthy dos Estados Unidos. Essa época ele se mudou para os Estados Unidos achando que o americano tinha um pensamento mais tranquilo para poder aceitar as ideias dele. E aí foi ao contrário, né? Então ele foi inserido na lei da caça às bruxas e, logicamente, Reich disse que não era um juiz, não era um tribunal que iria dizer se aquela energia era uma energia que existia ou não, porque deram como inexistente essa energia, tal. E aí, por desacato à autoridade, Reich acaba indo para a prisão. Então, na verdade, nessa mesma época, o que ele queria? Trabalhar com a prevenção da neurose, principalmente nas crianças. Então, ele tentava buscar esse equilíbrio dessa energia nas crianças e também nos adultos, porque o trabalho preventivo, o trabalho profilático dessa neurose, para ele era fundamental. Mas isso tudo é o que deu a ele o título de louco, de paranoico e assim por diante, e aí ele acabou indo para a prisão. E aí a minha fantasia pessoal a esse respeito é de que Reich, muito embora tenha sofrido, e falou essa fase polêmica, na verdade a vida toda dele foi muito polêmica, de muitos títulos desonrosos que foram sendo colocados pela questão de trabalhar com a sexualidade, pela questão de falar da energia, pela questão de querer trabalhar com a prevenção da neurose a partir do momento que um casal deseja gestar um filho, a sexualidade desse casal sendo colocada em foco, que foi esse projeto Crianças do Futuro, o trabalho com as crianças, para que as crianças pudessem ter nos seus pais educadores, professores desencouraçados e que pudessem então dar uma educação desencouraçada para essas crianças. E aí a minha fantasia a esse respeito é do grande otimismo de Reich. Não sei se de fato ele era otimista, mas eu quero crer que ele era muito, muito otimista, mais do que eu própria consigo ser. Ele acreditava muito que a gente conseguiria chegar lá, né? Que a gente conseguiria dar uma virada nessa história toda e que possivelmente, ele projetou que possivelmente 50 anos depois da morte dele, a gente já estaria pronto para ter um funcionamento mais autorregulado. Já passou, Raquel até riu ali, né? Já passou faz alguns anos, fez 50 anos da morte de Reich, e a gente continua com muitas dificuldades em relação a isso. Claro que a gente tem avanços também, não vamos ficar só no pessimismo, mas realmente acho que o otimismo de Reich e a ideia dele de que a gente conseguiria virar esse jogo morreu com ele, e a gente tenta a todo custo ressuscitar hoje em dia. Então Reich foi parar na prisão,
foi parar na prisão justamente porque se negou a discutir as suas ideias com juristas, com advogados, com juízes, e preservou essa discussão para quem realmente podia ouvir as suas propostas de um ponto de vista não preconceituoso. Não foi o que aconteceu, foi preso, morreu na prisão. E aí a gente pode pensar, né, começando a finalizar e ao mesmo tempo deixar aberto para vocês, o que havia nesse homem e suas teorias que evocou o ódio de quase toda a facção política e científica de sua época. E a gente pode pensar que é assim, né? Reich, ele escreveu algumas coisas que a gente tirou algumas frases e eu queria que vocês lessem, vou ler para vocês, né, para a gente ler junto. Tu és herdeiro de um passado terrível e o futuro da raça humana depende, a partir de agora, da maneira como pensas e ages. Deixas que os homens no poder o assumam em teu nome, mas tu mesmo nada dizes. Conferes aos homens que detêm o poder, quando não o conferes a importantes mal-intencionados, mais poder ainda para te representarem. E só demasiado tarde reconheces que te enganaram uma vez mais. Tens medo de olhar para ti próprio, tens medo da crítica, tal como tens medo do poder que te prometem e que não saberias usar. Nem te atreves a pensar que poderia ser diferente. Livre em vez de deprimido, direto em vez de cauteloso, amando as claras e não mais como um ladrão na noite. Tu mesmo te desprezas. O grande homem é, pois, aquele que reconhece quando e em que é pequeno. O homem pequeno é aquele que não reconhece a sua pequenez e teme reconhecê-la. Então a nossa mensagem, né, esses trechos são de um livro chamado Escutas a Ninguém, né? Reich, ao mesmo tempo que era convicto em dizer nós somos esse pequeno homem, nós somos esse Zé Ninguém que não olha para si, por outro lado ele tinha esse tremendo otimismo, essa tremenda esperança de que as crianças do futuro de Reich, que somos nós, já não somos mais tão crianças assim, mas somos nós as crianças do futuro, tivessem um outro jeito de olhar a vida, que se colocassem inteiramente no desafio de crescerem. E aí eu acho que o que eu quero deixar para vocês agora, encerrando essa nossa fala de abertura, é que esses 3 dias, né, que nesses 3 dias e que ao longo do que vem depois desses 3 dias de encontro aqui, a gente possa realmente fazer a diferença para a gente mesmo. O encontro tem um sentido de fluir, né, de fluir numa mesma direção. E eu acho que a gente cresce quando a gente está em relação, de verdade. Quando a gente olha no olho, quando a gente troca um afeto, e não porque a gente olha no olho do outro, e não porque o afeto do outro se faz presente, mas porque a gente se experimenta quando a gente olha no olho do outro, quando a gente troca um afeto com a outra pessoa. Então eu quero convidar vocês para que nesses 3 dias, aqui, juntos, a gente possa fazer essa diferença, possa realmente se encontrar a si mesmo, encontrar com o outro, deixar que as relações nos toquem e nos façam crescer tanto quanto possível, e que, se tudo der certo, a gente estenda essa experiência para a nossa vida, leve para os nossos lugares, leve para as nossas casas, para as nossas famílias, e, sobretudo, constitua a saúde dentro do que a gente pode viver. Eu gostaria também de deixar isso para vocês, que vocês possam pensar nessa liberdade que a gente pode se dar também e, ao mesmo tempo que a gente se liberta, a gente também pode se unir, né? Porque às vezes a gente fica muito sozinho, fica num canto e se esquece que tem outras pessoas que também estão sozinhas e que a gente pode fazer essa união.
Então é nosso desejo que esse encontro seja realmente um encontro entre vocês todos, um encontro entre quem está sentado do teu lado, um encontro entre você e a gente. E eu gostaria de convidar você agora a olhar para o lado e ver quem está do teu lado. Você já viu o nome da pessoa? Não viu? Dá a mão para essa pessoa, dá um abraço nessa pessoa, gruda, não tem medo de tocar. Cata ela, levanta se você quiser, veja quem está ali, vamos mexer. A gente está num evento de corporal, a gente não precisa ficar sentado, formatado.